Números capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a quantia dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, por suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e arriba até os 50 anos, será todo aquele que entrar nesse exército, para fazer a obra na tenda do ajuntamento. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda do ajuntamento, na santidade de santidades. Quando partir o arraial, virá Arão e seus filhos, e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E em cima porão uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo de cardeno, e lhe porão suas barras. Também, sobre a mesa da proposição, estenderão um pano de cardeno, e sobre ela porão os pratos, e as taças de perfumes, e os cobertores. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois, por em cima, estenderão um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão suas barras. Então tomarão um pano de cardeno, e cobrirão o castiçal da luminária, e suas lâmpadas, e seus espevitadores, e suas palhetas, e todos seus vasos de azeite com que o servem. E meterão a ele e a todos os seus vasos na coberta de peles de texugos, e o porão sobre as barras. E sobre o altar de ouro estenderão um pano de cardeno, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão suas barras. Também tomarão todos os vasos do ministério com que servem no santuário, e os porão em um pano de cardeno, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre as barras. E varrerão as cinzas do altar, e por em cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus vasos com que o servem, as pás, os garfos, as vassouras e as bacias, todos os vasos do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe porão as suas barras. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os vasos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas ao santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda do ajuntamento. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o perfume da especiaria aromática, e a contínua oferta de manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, no santuário e seus vasos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis desarraigar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhes fareis, para que vivam e não morram. Quando chegarem à santidade de santidades, Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a quantia dos filhos de Gersom, segundo a casa de seus pais, segundo suas gerações, da idade de 30 anos e arriba, até os 50 anos. Contarás a todo aquele que entrar a militar na milícia, para administrar o ministério na tenda do ajuntamento. Este será o ministério das gerações dos Gersonitas, no administrar e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda do ajuntamento, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está por cima sobre ele, e a cortina da porta da tenda do ajuntamento, e as cortinas do pátio,
e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, e ao redor, e suas cordas, e todos os instrumentos de seu ministério, com tudo que se adereçar para eles, para que ministrem todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas, na tenda do ajuntamento, e sua guarda será sobre a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo suas gerações, e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos e arriba, até aos 50 anos, contarás a todo aquele que entrar nesta milícia, para administrar o ministério da tenda do ajuntamento. Esta, pois, será a guarda de seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda do ajuntamento. As tábuas do tabernáculo, e suas barras, e suas colunas, e suas bases. Como também as colunas do pátio ao redor, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério. E contareis os vasos da guarda de seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda do ajuntamento, sob a mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os maiorais da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e arriba, até os 50 anos, todo aquele que entrou a esta milícia para o ministério na tenda do ajuntamento. Seus contados, pois, segundo suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados, das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda do ajuntamento, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado de o Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os contados dos filhos de Gerson, segundo suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e arriba até os 50 anos, todo aquele que entrou a esta milícia para o ministério na tenda do ajuntamento. Seus contados, segundo suas gerações, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda do ajuntamento, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado de o Senhor. E os contados da geração dos filhos de Merari, segundo suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e arriba, até os 50, todo aquele que entrou a esta milícia para o ministério na tenda do ajuntamento. Foram, pois, seus contados, segundo suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado de o Senhor, por mão de Moisés. Todos os contados que contaram Moisés e Arão, e os maiorais de Israel e dos levitas, segundo suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e arriba, até os 50, e todo aquele que entrava a administrar o ministério da administração e o ministério do cargo na tenda do ajuntamento. Seus contados foram 8.580, conforme ao mandado de o Senhor, por mão de Moisés. Foram contados, cada qual segundo o seu ministério, e segundo o seu cargo, e foram contados aqueles que o Senhor mandara a Moisés.